Oi, gente, bom dia. Tô aqui com os produtos da Boticário Eudora, tá? E a dica de hoje é o quê? Ah, gente, olha, caiu um brinco aqui, mas assim, olha, gente, eu tenho isso, tá cheio de brinco, tá? Pra mostrar a vocês que eu não precisa mostrar o que é bom, tem que ser mostrado, né? Visível, só a morte. E mesmo assim, eu falo que os espíritos podem não vir, porque aí falam para mim, ah, você acredita em vida após a morte? Só Jesus voltou. Mas Deus deu o dom. Lembra de Chico Xavier? Muita gente fala que não acredita em Chico Xavier, de vez em quando está assistindo algum documentário. Olha, é melhor ser sincero. Eu, assim, posso não focar diariamente, não foco, mas eu acredito sim em Chico Xavier, tenho grande admiração por ele. Eu falo que Deus não é religião, Deus é fazer o bem. Tem gente que vive na igreja e vive desejando mal para o próximo. Que religião é essa? Só se for de Satanás, do demônio, porque Deus é fazer o bem. E eu repreendo toda obra maligna, que seja ou que faça ou que apresente o contrário. Porque eu creio que quem é de Deus, é de fazer o bem sem ver a quem. Aquele que deseja ou faz o contrário do demônio de Satanás, que eu repreendo bem longe de mim. Gente, é isso. Passei aqui para desejar um bom dia para vocês. Que Deus na frente de vocês, em tudo que vocês fizerem. Ah, hoje eu não estou tão ativa trabalhando como eu trabalhava antes. Isso é visível, mas não significa dizer, ai, só Deus, só incrédulo para dizer que eu não estou trabalhando. Eu vendo Boticário Eudora, claro que hoje as pessoas estão reservando seu dinheiro para se alimentar, de acordo. Mas aquele ou aquela que me procura querendo produto de beleza, de higiene, olha, estou usando uma base, não é porque eu posso, não. É que minha pele, ela não aceita muito claridade. Eu tenho uma pele oleosa, né? Aí pode dar irritação. Então a minha base é para pele oleosa, para não causar irritação. Tudo isso a gente encontra na Eudora, Boticário, Natura, que são produtos bons e de beleza, né? Gente, bom dia para vocês. Espero que Deus à frente, né? Voltei a falar aqui sobre o trânsito. Vou voltar, viu, gente? Voltei, não, vou voltar. Porque eu assistindo agora o documentário da manhã, eu vi que um rapaz morreu em acidente de trânsito porque ingeriu bebida alcoólica e foi para o trânsito. Gente, não, ele vinha do trabalho ou de casa ou ia para o trabalho e foi atropelado, morto por uma pessoa alcoolizada. Gente, pelo amor de Deus, beber e dirigir, você pode até beber. Eu não, hoje não bebo mais, mas eu já não sou santinha, não. Atira a primeira pedra que nunca errou. Tem gente que fala do outro como se fosse santo, mas não tô aqui para falar do outro, né? Atira a primeira pedra que nunca errou.
Sim, eu já ingeri bebida alcoólica, hoje não ingiro mais. Pronto. Eu não sou um museu para ser um relato, eu falo, atire a primeira pedra quem nunca errou. Comentar sobre o meu passado que nem hoje eu vivo, não quero nem lembrar que não trouxe. Graças a Deus, nunca matei ninguém, nunca atropelei ninguém, né? Mas eu me arrependo, porque eu poderia ter conhecido pessoas num patamar que eu conheci, mas que não foi insistente uma relação adiante, porque eu ingeri bebida alcoólica. Chega a assustar, né, gente? Chega a assustar. Quem bebe pode desfazer do seu sucesso, do seu amanhã, uma pessoa responsável, prudente, né? Eu falo, não me arrependo de nada, né? Eu curti, eu vivi o momento, mas se eu pudesse fazer diferente hoje, com a maturidade que eu tenho, eu agiria diferente. Mas naquele momento eu queria cuidadosamente, cautelosamente, nunca matei, nunca atropelei, mas vivi aquele momento sem provocar danos para outras pessoas, tá? O momento para mim foi ótimo, eu vivi, eu aproveitei. E não me arrependo que eu me aproveitei e eu curti aquele momento, vai ficar para sempre em minha memória, tá? Hoje, se falar hoje com a maturidade que eu tenho hoje, seria diferente, sim, mas eu vivi aquele momento, eu curti aquele momento, nada e ninguém vai conseguir apagar aquelas lembranças que eu tive. Graças a Deus, repito, não trouxe mal a ninguém. Simplesmente eu deixei de viver uma situação se não tivesse ingerido bebida alcoólica. Mas aproveitei, curti aquele momento, né? As pessoas têm que aprender a respeitar e aceitar isso, porque a gente é o que a gente quer ser, né? Foi ontem que eu assisti um documentário. Nada e ninguém deve impedir o que a pessoa opta em viver, porque pode ser que você não tenha um outro dia. Eu lembro de um ex-aluno meu, não lembro totalmente o nome, né? Acho que era Rafael Aguiar. E ele era muito assim, de aproveitar o momento. Graças a Deus ele aproveitou o momento, porque infelizmente ele foi de acidente de trânsito, né? Quando assisti a televisão, eu senti, e até hoje sinto, né? Porque ele era uma pessoa perfeita, dinâmica. O mal dele foi não ter agido com maturidade, mas era aquele momento, né? Tenho certeza que se ele pudesse fazer diferente, ele fazia. Hoje estava vivendo, casado com filho, né? Mas aquele momento dele de juventude, de aproveitar o momento, ele viveu. E a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então, desde que a gente não esteja causando danos a ninguém, só a nós mesmos, porque eu acho não, tenho certeza, salvação individual. Cada um vai responder pela sua vida, não a vida do outro. Então é importante que pessoas se preocupem com a sua vida, deixa o outro, que o outro vai resolver a vida dele. Tem que saber respeitar.
Então, acho que a minissérie, né, que está repercutindo aí em uma emissora, é isso, que ninguém deve se meter na vida do outro, né? O outro tem a sua opinião a respeito daquela situação. Então tem que deixar viver, porque a gente não sabe o dia de amanhã e pode ser que nem tenha o amanhã, né? O que a gente leva para sempre são lembranças. Não fazer o mal ao outro é uma lembrança boa. Fazer o mal ao outro, pode ter certeza que o mal que vai, ele retorna. Pode ter certeza, eu tenho. O mal que vai, que você deseja, é retornado. Então tenha cuidado, gente. Deus é bom, mas Ele é justiça também. Viu? Um beijão, tchau, tchau. Bom dia.